satisfação muito grande estar no meio do povo. Para um político, isso não tem preço. Agradeço a Deus pela minha segunda vida, que vou comemorá-la no dia 6 de setembro, lá em Juiz de Fora. Agradeço pela missão de estar 4 anos à frente do Executivo, onde, com toda certeza, dada a presença de vocês aqui, algo nos marcou. Esse carinho, essa consideração, esse calor humano não tem preço. Sou apaixonado por vocês. Um país que tem tudo para dar certo. No mundo, ninguém tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, terras agricultáveis, água doce, belezas naturais, clima aprazível e um povo miscigenado e que nos dá orgulho de estar ao lado deles. O que é que impede que o nosso país dê certo? Que desce lá quando começa a formar um casal. Quando a mãe ou o pai fala para o filho ou para a filha: olha, você pode ter problemas, eles têm que ouvir seus pais. Porque as escolhas ficarão ao nosso lado pela vida toda. Há muito o Brasil aqui tinha uma polarização de 2 partidos, mas que na verdade eles tinham a mesma direção, eram muito iguais. E essa caminhada foi colocado um fim, ou melhor, um grande baque em 2018. Quem eu era para ser presidente da República? Aqui não tem que esconder nada. Eu era um deputado dito do baixo clero, tido por alguns como encrenqueiro, que discursava para as paredes, mas resolveu, com a reeleição daquela senhora, tomar uma decisão. E algo me moveu para que eu buscasse a presidência da República. No começo ninguém acreditava. Mas fomos andando, caminhando pelo Brasil, mostrando a verdade para vocês. As pessoas foram se chegando e aconteceu. Chegamos à presidência e teria aí, espero a Deus, tão logo nós consigamos restabelecer a democracia e a liberdade em nosso país. Eu quero contar com detalhe e com provas o que aconteceu. Formamos algo que ninguém esperava, um ministério técnico com pessoas qualificadas, pessoas honestas, pessoas competentes. Então é verdade que sementes foram plantadas e nós começamos a aparecer para o Brasil e para o mundo. Enfrentamos uma pandemia, onde eu digo para vocês, eu não errei nenhuma das minhas observações sobre a pandemia. Hoje, até mesmo aquela discutível OMS reconhece que o distanciamento, o fique em casa, entre outras obrigatoriedades, não foram salutares. Mas vamos esquecer a pandemia. O mundo todo sofreu com ela. O mundo todo sofreu com a guerra da Ucrânia e a Rússia. A inflação explodiu no mundo todo. Juntamente com a nossa competente economia, tendo à frente Paulo Guedes, nós adotamos uma política nunca esperada no Brasil. Nós começamos a reduzir ou zerar impostos pelo Brasil. Com o parlamento, zeramos impostos federais dos combustíveis, dentre tantos outros produtos importados. Diminuímos em 1/3 o IPI de 4.000 produtos. A prova que estava dando certo foram 3 meses de deflação
em 2022. Por ocasião da pandemia, a política era minha, mas quis no Poder Judiciário estendê-la para governadores e prefeitos, de modo que eu perdi a condução das medidas para combater o coronavírus. Com essa política do fica em casa, nós tínhamos que ter pressa em muita coisa, porque o Brasil poderia quebrar. Aqueles que viviam da informalidade poderiam sofrer muito, porque não tinham mais ganhos a partir daquele momento. Criamos o auxílio emergencial, triplicamos o valor do Bolsa Família, com responsabilidade fiscal e com apoio do Senado e da Câmara dos Deputados. E quem conduziu essa política como meu líder dentro da Câmara dos Deputados foi o deputado Major Vitor Hugo, que está aqui presente. Ninguém faz nada sozinho. Chegamos a gastar 50 bilhões por mês, dinheiro de vocês, para conter os efeitos negativos de uma política que não foi do governo federal. Não fica em casa, a economia a gente vê depois. Criamos programas para atender aqueles que poderiam perder seus empregos. Programas que muitos sabem aqui, de nome Pronamp ou BEM, mas que evitou que perdêssemos uma dezena de milhões de empregos. A informalidade no final de 22 voltou à sua normalidade. O Brasil começou a voar na política. Tanto é verdade que terminamos 2022 com 54 bilhões em caixa. Só o ano passado, o rombo foi acima de 200 bilhões de reais. No corrente ano, o rombo será muito maior do que aquele levantado em 2023. O que levou nós conseguimos superávit é o tratamento da coisa pública. As estatais que davam prejuízo de 40 bilhões por ano passou a ter um lucro de 170 bilhões por ano. Nos permitiu tudo isso levar água para o Nordeste, triplicar o valor do Bolsa Família e criar uma coisa, junto com os competentes servidores do Banco Central, que não seria possível em outro governo. Criamos uma coisa que todo mundo tem aqui, que vocês parecem que não tem mais convivência a isso. Criamos o Pix. Obviamente, os banqueiros deixaram de arrecadar aproximadamente 30 bilhões de reais por ano. Essas medidas todas, obviamente, começou a fazer que as pessoas que mexiam com dinheiro, com grandes volumes, que aplicavam grandes volumes em bolsa, que mexiam com o capital brasileiro, buscavam maneira de me tirar de lá. Afinal de contas, estava mais difícil eles ganharem dinheiro de forma bastante fácil. Mas vamos esquecer 22. Aconteceu, passou. E eu sempre digo, nós já vimos time sem torcida ser campeão. Mas presidente sem voto é a primeira vez na história do Brasil. Ao longo do nosso mandato, voltamos a ter orgulho de vestir o verde e amarelo, a admirar as cores da nossa bandeira, a cantar o hino nacional com orgulho, a entender o valor da família brasileira, a ver o quão nefasto é a política da ideologia de gênero. Passamos a entender o valor da propriedade privada. Passamos a entender, com a minha política de armamento para as pessoas de bem, o quão importante é o legítimo direito à defesa. Passamos a entender e lutar contra a descriminalização das drogas, contra a liberação do aborto, entre tantas outras coisas que até pouco tempo nós achávamos que não tinha valor.
uma sociedade sem tradição, sem cultura e sem aquilo que une mais de 90% do nosso povo, que é o cristianismo, não temos como ir para frente. Tenho certeza, se estou aqui e não fiquei nos Estados Unidos, poderia ter ficado lá. Não me faltou lá boas oportunidades para ganhar a vida, dado o carinho que, em especial, os brasileiros sempre estiveram comigo. Mas resolvi voltar para cá, enfrentando adversidades, enfrentando uma perseguição nunca vista no Brasil. Mas entendo que Deus deu para cada um de nós uma missão. E a minha é poder, ao lado de vocês, lutar por um Brasil melhor.